Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. E hoje estou aqui para mais uma entrevista com um dos autores lá do nosso grupo de Espada e Feitiçaria, criado pelo Marcos, que também já participou aqui do canal. E hoje eu falo com o grande Alexandre Rodrigues. Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bom? Tudo bem. Certo. Alexandre, você fala de onde? Eu falo de Brasília, Distrito Federal. Brasília. Pô, eu jurava que o sotaque era Minas. Não. Sou de Brasília. Um pouco E o perto. Alexandre, esse ano ainda, né? Apesar de Sim, 2024 estar quase no final, ainda não acabou. O Alexandre lançou o livro dele, não foi, Alexandre? exatamente. Qual o livro que você lançou? Mostra aí pra galera poder ver. A sexta obra aqui, esse ano, foi setembro agora, de 2025. Lendas de Espadas e Demônios. E tem um volume 1 aí, é isso mesmo? Volume 1, isso. E já tem os outros a caminho, já está sendo trabalhado. Sim, estou trabalhando no volume 2. É uma história que vai fechar em 2 volumes, essa Ah, primeira saga. trilogia. E ela conta um pouquinho dessa história pra gente. A história do livro mesmo? Isso, do livro. A gente vai por partes. Um Cara, pouquinho do livro, um pouquinho de você, a gente vai intercalando. perfeito. Bom, a sinopse básica do livro é o seguinte: ele se passa num mundo que seria o nosso, mas alternativo, uma terra alternativa, na Idade Média, na Era Medieval, numa época chamada, nesta terra, de a Era dos Cavaleiros. Né? E aí a trama se passa no final da Terceira Cruzada, né? E conta a história de um acontecimento, um incidente que está havendo num vilarejo remoto, onde tem uma entidade sobrenatural, né, que está ceifando vidas, né, de forma aleatória, matando muitas pessoas, principalmente à noite. E não vendo outra solução, 2 jovens aventureiros desse vilarejo, que é o... O som está dando algum problema, é isso? Não, pode falar, eu tô ouvindo. Não, tá tranquilo, né? Tá beleza. Bom, então, esse vilarejo está sendo atacado por essa entidade sobrenatural, né? E 2 jovens desse vilarejo remoto, desta região, né? Ele não ataca só as pessoas da vila, está atacando pessoas da região toda, né? 2 jovens de um vilarejo se reúnem para ir atrás de 2 figuras lendárias, né? Que são heróis aventureiros conhecidos ali no reinado, né? Que são esses 2 heróis aqui, o Isaac, que é um cavaleiro sagrado, e o Danovan, que é o fiel escudeiro dele, que é esse guerreiro aqui embaixo. Deu para pegar mais ou menos? Deu pra pegar, sim. E É você isso. já escrevia. Isso é bem básico, né? Isso é uma Não, sinopse não bem pode básica. contar demais, senão estraga a imersão do pessoal. E você Isso. já escrevia há bastante tempo? Começou a escrever por causa desse? Como é que foi sua história com a escrita? Não. Minha história com a escrita começa justamente com esse livro. Eu lancei uma versão dele em 2022, mas ficou muito ruim, não tinha, sem revisão, foi assim no supetão, né? Sem revisão, sem diagramação, ficou uma versão bem péssima, né? Aí eu fui aprender como é que se escrevia. Aí eu procurei canais, procurei curso de escrita criativa, fiz um curso, né? E aí publiquei esse agora em 2025, só que é outro livro. Pô, Mas o meu bacana. contato com a escrita foi primeiramente para escrever esse livro que eu acabei escrevendo em 2022, né? Que eu procurei, que eu tive esse desejo, e depois virou uma vontade e aí eu escrevi. Muito Mas foi bacana. Eu gosto de meu perguntar porque primeiro às vezes tem contato com ele. autor que fala: ah, tem que começar escrevendo conto para você ir aos poucos e tal. E Não, eu não, sou não. contra. Eu acho que tem que começar a Uhum, escrever o que vier para escrever, escreve e pronto. Não tem regra, eu exatamente. gosto de dizer. Comigo foi assim. E você já lia bastante também ou começou a escrever e leu mais? Não, já lia livro, já lia. Mas na época, quando eu tive a ideia de escrever, eu lia mais quadrinho, né? Histórias em quadrinhos. Aí um livro ou outro que eu lia.
Um que me marcou muito, que me despertou o desejo de escrever, foi a Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr. Verdade. Eu já acompanhava o Jovem Nerd, né? O podcast deles lá. E aí, através do Jovem Nerd, eu fui acompanhei bem na época mesmo do livro. Sim. Aí, eu não Pô, que sei se bacana. você conhece esse pessoal, se acompanhou também, não sei. Conheço. Eu era da Pois época é. do podcast que a gente tinha que abrir no navegador, clicar no botão Isso, direito, salvar no Media Player e jogar no nosso isso. MP3 de pilha. Aí eu lembro que eu Exatamente. Foi isso que eu via. fiz também. Eu vi o Jorge Nerd, eu vi o Matando Robôs Gigantes, que eram próximos Isso. na época, e eu vi um também Uhum. chamado MDM, Melhores do Mundo, que eram os três Ah, mais. eu ouvia Não também, sei que todos fim eles. levou todos, que deu uma parada geral, depois comecei a trabalhar Ah, em outras sim. Todos coisas. continuam ainda. Todos continuam. Mas eram os que eu acompanhava lá em 2009, mais ou menos. Aí isso aí, Isso. 2009. Aí, viu? Ó, Uhum. não tô tão ruim de memória, não. Ó, o cabelo tá Tá caindo, bem. mas a lembrança fica firme. O meu já caiu. E quais foram as suas inspirações para criar esse universo paralelo, por assim dizer, do seu livro? É, cara, basicamente foi filme, né? Foram filmes, porque eu sou de 82, né? Então, nos anos 90, que foi final dos anos 80 e a década de 90 foi a minha infância, adolescência, né? Então, eu vi muito filme, Sessão da Tarde, principalmente. Esses filmes de aventura, Crew, Conan o Bárbaro, O Dragão e o Feiticeiro, todos esses filmes aí de Fúria de Titãs, esses filmes que passaram na Sessão da Tarde de fantasia, aventura, eu curtia muito quando passava. Aí eu brincava na época com meus bonecos, né? Eu tinha boneco do He-Man, Thundercats, Comandos em Ação, essas coleções aí eu tive muitos, né? Não tive todos os personagens, mas tive muitos desses bonecos. E aí eu encenava os filmes com meus bonecos. Então já desde a infância que vinha esse desejo de contar histórias, né? Bacana. A gente Mas acha ele realmente, pode falar. que muita gente acha que escrever, contar histórias é só escrito e tudo mais, mas contar histórias envolve inúmeras possibilidades, inclusive Exatamente. essas brincadeiras aí com os próprios Isso, bonecos. Pode isso. continuar. Pois é. Aí, cara, eu tive contato com RPG, né? Na minha adolescência ali, no final dos anos 90, 99 para 2000. Foi o meu primeiro contato com RPG, Dungeons Dragons, né? E na mesma época eu aluguei um cartucho de Super Nintendo que era o Drácula X, né? Acho que era 10X, eu não sei a pronúncia. Que é do Castlevania, né? Que era o Sim, Castlevania. E aí eu pensei na época lá, caramba, seria bacana fazer um RPG. Eu já tinha tido contato, já tinha jogado e narrado algumas aventuras. Dentro do Castelo do Drácula. Acho que eu vou fazer um assim, dentro do Castelo do Drácula. E aí eu peguei essa base de fazer uma aventura dentro do Castelo do Drácula, mas eu não queria usar os personagens do Castlevania, né? E aí eu criei para esse RPG o Isaac, que é o Cavaleiro Sagrado, que é esse daqui da capa, né? sim. Esse personagem aqui da capa, o Cavaleiro aqui com a espada cruciforme. No caso, eu narrei esse RPG pro meu irmão e para um amigo meu de infância. Aí, caramba, falta um guerreiro, falta alguém para acompanhar o cavaleiro, né? Nessa aventura de explorar o castelo do Drácula. Aí eu sempre gostei de um personagem que é o Ash Williams, de Uma Noite Alucinante, que é meu filme de terror favorito, né? Principalmente o A Noite Alucinante 2. Aí eu falei, já sei, eu vou pegar tipo um cara igual o Ash, um matador de demônio assim, debochado, bruto e tal. E aí, com base na personalidade do Ash, eu criei esse guerreiro, que é o fiel escudeiro do Cavaleiro Sagrado, que é o Danovan. E aí, foi assim, foi através desse RPG, baseado em Castlevania, que surgiu a ideia para esses personagens. E esse Pô, que universo. bacana. É. Pô, bacana. É legal saber que essas narrações de RPG, elas geram boas histórias. Porque quando a gente fala, assim, pelo menos o pessoal que mais eu vejo comentando, quando fala que narrava RPG e transformou em história, geralmente é Uhum, uma fantasia, alta fantasia, com o mundo inteiro sendo criado. Então, ver uhum, sair um pouco, não vou falar uhum. da mesmice, mas do que é comum, eu acho que é Sim, super interessante e chama também a atenção para quem já gosta e para quem não gosta, talvez é uma porta de entrada
para seguir adiante. E você comentou também sobre filme de aventura. Eu participei de um bate-papo na semana passada e a gente comentou sobre filmes de aventura e tudo mais, que envolvem, né, o que a gente chama de ficção fantástica. E eu falei que o que eu sinto falta hoje é justamente esses filmes que entravam na categoria de aventura. Você ia na locadora, tava aventura. E era aqueles filmes que você não cobrava tanto deles, mas se divertia demais. Eu acho que, para mim, os livros faltam um pouco também desses livros que tenham esse ar de aventura para você se divertir, porque é tão rotulado tudo que parece que se você não, você foge um pouquinho das coisas, vai estar quebrando uma regra. Eu digo isso porque eu já vi gente que escreve, por exemplo, Dark Romance, aí coloca um outro elemento que não é comum ao Dark Romance, as pessoas acabam começando a criticar, as leituras começam a falar que não gostou porque tem XYZ ali, não podia ter, porque não entra na regra. Como se fosse tudo regrado, né? E a gente sabe que não é. E o grande exemplo que você trouxe é justamente o jogar RPG, né? Porque umas vezes você está narrando RPG, na hora que você narra é uma coisa, mas quando você rola o dado e decide quem vai para onde, não tem controle, né? Não tem controle, verdade. E aqui você chegou a zerar o Drácula X? Porque eu não conseguia. Não consegui também não. Eu joguei, achei muito legal. Consegui não. Eu nunca fui muito bom em jogos de videogame, assim. Aí, nessa época eu parei mesmo de jogar videogame, fiquei mais no RPG mesmo. E até hoje eu não jogo mais, eu não acompanho. Não tenho PlayStation. E você falou que lia muito quadrinhos. Quais são as principais referências de quadrinhos hoje pro Alexandre? Quadrinho, cara, super-herói. Super-herói, li muito quadrinho. Tem os meus até hoje, da época, não me desfiz. Quadrinho de super-herói e mangá, né, basicamente. Mas é não, mais aí é muito vaga, é muito vago. Porque quadrinho de super-herói, você pode escolher um super-herói e passa diversos escritores pelo mesmo super-herói. Vamos aprofundar isso aí que a gente tá aqui para ver. Fala três aí que você fala assim, meu, esses aqui, na gama de histórias que eu já li, esses três tiveram mais histórias bacanas. Mas você fala da história de um quadrinho específico ou de autores? Vamos no personagem. Personagem que você gosta aí. Cara, personagem de quadrinho que eu mais gosto é o Super-Homem, né? Superman. É o meu preferido, mas eu gosto muito do Batman também e do Homem-Aranha. Uma trindade boa, uma trindade boa. E arco do Superman que você mais gostou? Cara, difícil, mas o que eu mais gostei, uma história que ela é fechada, né? É o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Acho que é isso. Tá caindo aqui o fone. No Brasil é o que aconteceu ao Homem de Aço, acho que é uma parada assim. A história do Alan Moore, que é a última história do Superman da Era de Prata. É isso. A última história do Superman da Era de Prata. Se você conhece a história do Alan Moore. Se eu não me engano, ele tinha escrevido aquele Para o Homem que Tinha Tudo, né? Que era do aniversário. E pronto, saiu nessa coletânea. Aí depois saiu o que aconteceu ao Superman, né? Eu tinha esse conjuntinho que. Acho que era a editora Abril, se não me falha a memória, que tinha lançado na época. Eu acho acho que do Superman, uma das melhores histórias para mim era o Para o Homem que Tinha Tudo, porque quebra um pouco do que a gente espera encontrar do Superman. Realmente. Mas graças ao Santiago aí, que também é um conhecido nosso, eu acho que o arco do Nova Krypton também foi um arco muito bacana, porque trouxe algumas coisas, alguns elementos assim que para mim foram bem interessantes numa mitologia do Superman que às vezes você, não vou falar saturada, mas você já meio que sabe o que pode acontecer ali e quebrou esse tipo de coisa. Muito bacana. E de mangá, o que você gosta de ler pra galera se interessar? Porque às vezes pode não parecer, mas um ou outro mangá que o Alexandre leu, indiretamente está inserido alguma referência lá no livro dele. A gente não sabe. Tem bastante. Cara, bom, você falou do livro. O livro, o que tem muita influência é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Foi o primeiro anime, assim, foi aquele boom, né? Aquela coisa. Foi uma febre, e com certeza aí me pegou também. Eu gosto muito ainda hoje, ainda acompanho. O Cavaleiro do Zodíaco. Mas, assim, o mangá que eu tenho como referência, assim,
Um dos melhores que eu já li. Eu nem sei se ele é considerado um mangá, mas ele é mais pesado, é mais adulto, que é o Lobo Solitário. Né? Esse foi realmente um É, mangá que eu li, eles assim, saíram um quadrinho uns japonês. encadernados grandões aqui, né? Não era aqueles Isso. pequenininhos. Saía grandão. Depois eu consegui a edição, a Panini relançou, né? Na época, alguns anos atrás. Eu consegui pegar, porque eu li, quem me emprestou foi um professor de escola, né? Na época ali, na época dos Cavaleiros, inclusive. Aí ele, não, ele sempre criticava. Isso aí não é mangá, não. Mangá bom é isso aqui. Aí me emprestou na época. Era até a editora, Celibra, C de Libra. Era uma outra É, editora, não era a Bíblia que publicava o Lobo eu lembro que Solitário. eu Eu gostei vinha. muito. Eu lembro que Uhum. tinha nessa pegada o Lobo Solitário, tinha o Ah, Vagabond não, Nova também. Santa, era Nova Santa. Nova Santa. Tinha o Vagabond, que era mais ou menos. Eu não vou falar a mesma história, mas uma vibe, mas assim, pro mesmo público. Era Lobo Exato. Solitário, Vagabond, e tinha um. Isso. Não lembro se era Musashi ou era algum outro nome que tinha também, que era. Não, Musashi é o livro. O Mas livro, tinha um outro deve ser o mangá Blade, mais a ou lâmina do menos nesse Imortal, não? estilo. Oi? É o Blade, a lâmina do Imortal, não? Provavelmente é isso. Pode ser, não lembro, eu realmente não lembro não, mas eu sei que Esse é tinha bem uns famoso três. também. E quando eu era Uhum, mais novo, eu bati o olho nele e falava, não deve ser tão legal assim, né? uhum. Criança quer ver aquela coisa, explosão, porrada, transformação. Isso, Mas isso. depois de um tempo eu fui me aprofundar e eu falei, pô, devia ter lido antes. Quantos livros já passei assim? Acontece mesmo. Acontece, acontece. E É. Alexandre, além de escritor, você trabalha com mais alguma coisa? Trabalho, não, eu trabalho, eu tenho minha profissão mesmo, né? Comum, profissão comum. É, Mas assim, eu não profissão. sou escritor Não, lançou profissional, o né? livro. Não, lançou o livro, É, agora você é escritor, não tem como fugir. é, Você foi pois não é. imortalizado no registro de livros do Brasil. Se algum É, dia os aliens invadirem os computadores, vão pegar o Alexandre como escritor, não tem como. A com certeza. Skynet já tem os seus dados. Já tem meus dados. É isso mesmo. É. E como que é o processo de escrita seu? Você demorou para escrever todo o livro? Você planejou alguma coisa? Você escreveu a história por intuição e foi seguindo? Porque não é um livro pequeno, né? Quantas páginas que deu? Tem 372 páginas. Não é um livro curto, assim, se a gente parar Não, para não. ver, para um primeiro Eu livro. É cortei, um livro bacana. cortei bastante coisa, mas ainda ficou grande um pouco. Não, mas faz parte. Cortar. Se não Uhum. cortar, não é revisão. Revisão boa tem que É, cortar parte, tem que ter algumas palavras. cortei, E cortei. como é que foi para você esse processo de escrita? Você se isolou 6 meses na caverna para escrever? Você fazia um pouquinho cada vez? Mais ou menos, mais ou menos. Na época que eu escrevi o primeiro rascunho, né? Que eu descobri depois que eu sou escritor arquiteto, fala arquiteto, que planeja tudo, né? Eu Arquiteto. planejei ele todo, eu escrevi a estrutura todinha, o início, meio e fim. Aí peguei, deu 2 cadernos de acho que 200 páginas, então um total de 400, né? Eu escrevi em 2 cadernos, na mão mesmo. Saí escrevendo e tal e tal. Aí depois eu fui estruturar, aí passei pro PC, aí nesse período eu estava desempregado, e só minha esposa trabalhando. Aí eu não tinha filho ainda, nós não tínhamos tido nosso filho ainda, então eu pude ficar em casa enquanto minha esposa trabalhava. Eu estava Aí, ó. escrevendo o livro. A criança aqui Sim, no sim. colo, aí você digitando aqui, ó, certinho. Isso. Nesse período que eu escrevi. E quanto tempo foi para escrever tudo? Desde que você começou, você arquitetou, aí você começou a escrever. Quanto tempo foi? Mesmo você estando em casa, Cara, assim, direto? foi de 2015 a 2022. Um tempo bom de escrita. Bom tempo. Aí teve várias versões da mesma história, mudei muita coisa. Muita coisa eu cortei, aí reinseri, cortei, tudo nesse processo aí. Aí E, 2022 teve a primeira publicação, né, que não ficou boa. Aí foi outro processo, foi escrever, reescrever tudo. Aí eu já estava com uma técnica melhor, aí mais seguro para lançar. Aí lancei. Que é isso, e Alexandre? aí, quando você narrava essas aventuras em RPG, você tentou lembrar de tudo ou você tinha elas anotadas, você foi só revisando algumas anotações? Não, não, não. Eu fiz outra coisa. Só a base do vilão, né? Que tinha um vilão poderoso do RPG que era o Drácula. Eu peguei só a base do vilão, não. Vai ser um vilão sobrenatural igual o Drácula, mas não vai ser o Drácula. Aí eu fiz uma outra história, coloquei esse vilão, é tanto que ele é quase um.
um dos protagonistas, ele é um dos protagonistas da história, né? Que a história tem muito a ver com o passado dele. O vilão dessa história, desse livro que eu publiquei atualmente. Mas é outra coisa, e eu mudei o foco, né? Antes o foco era nesses dois personagens da capa aí. Eles eram protagonistas. E agora, aí eu resolvi fazer, não, eu quero contar uma história de baixo. Vou colocar o ponto de vista de dois personagens que são comuns, que no caso é o Miguel, que é um camponês, que são as pessoas, os garotos da vila, né? Que vão atrás de ajuda. O Miguel, que é o camponês, e a Amanda, que é uma caçadora. Aí a história é do ponto de vista deles. Aí isso eu mudei, né? Nos primeiros rascunhos não era assim. Muito bom. E o segundo, ele mantém uma continuação da história? Tem um outro enredo? Como é que é? Uma prévia aí do que se pode esperar para o Do segundo volume 2, né? Não, é a continuação direta da história. Então eles vão continuar essa caçada deles e tudo mais. Assim, é uma busca, né? Eles estão em busca de ajuda para esse incidente que está acontecendo na vila, né? Essa entidade sobrenatural que o povo alcunhou de o Cavaleiro Infernal, né? É como se fosse ali o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu até me esperei realmente no Cavaleiro Sem Cabeça. É um cavaleiro sobrenatural, só que ele sai matando geral à noite. Ele aparece e vai matando vítimas aleatórias, né? Uma E coisa que me recolhendo os chamou a corpos. atenção na capa do seu livro é Sim. que na mão do escudeiro tem uma espada e na outra mão tem uma arma, é isso mesmo? É uma arma, é uma Então pistola. eu fiquei, quando eu vi a capa, eu fiquei me perguntando, será que é algum viajante do tempo que apareceu lá? Será que alguma coisa paralela, alguma Não, mescla? Aí como você falou que é um universo paralelo ao nosso, da era medieval, isso. mas como é que você explica o 38 na mão do rapaz ali? É uma arma de fogo dos primeiros, né? Dos primeiros contatos que os cavaleiros tiveram. Que ela é basicamente um mini canhão e a munição é uma flecha. Porque não tá pequeno aqui, não sei se Então dá pra ver. tá. Então, Deixa eu ver se eu vou consigo lá colocar. uma pegadinha aí, que eu caí na pegadinha. Porque... Não sei se dá pra ver aqui. Que é uma flecha a ponta dela, acho que não dá pra ver, não. agora dá pra ver melhor. Consegue ver? E falando nisso, tem arte na capa, dentro do livro ou só a capa? Porque geralmente o pessoal de Não, fantasia tem. gosta de pôr bastante arte. Eu gosto, coloquei bastante arte. Tem arte de autores nacionais, né? Espalhados aí, do Brasil afora. E tem algumas em IA que eu coloquei também. Mas a maioria é de artistas nacionais mesmo. Como é que foi para você fazer esse contato de artistas? Falar, pô, tô escrevendo um livro para publicar, passava o briefing para eles. Foi novidade para você? Você já conhecia o pessoal? Não conhecia ninguém, não. Eu conheci um rapaz no Facebook, já tinha amizade com ele, que ele tinha feito para mim algumas artes na época que eu estava querendo fazer um fanzine. Você era fanzine antes, não era nem livro. Que, né, quadrinho, aquela coisa, mais influência de quadrinho, né? E aí ele cara, eu não posso fazer no momento, estou ocupado, mas eu vou te indicar alguém. Aí ele me indicou o Paulo Tonso, que é o autor dessa capa aí, o artista dessa capa, né? Aí, através do Paulo eu conheci a Mai, que fez outras artes por livro. Também, acho que tem duas dela, Mai Santos, que é ótima, assim, que é uma ilustradora assim, muito boa, rápida, assim, tem um traço muito legal. Aí eu fiz dois com ela, duas artes, e aí eu fui mesmo procurando outros, até fechar, né? Assim, um Pô, que time assim, bacana. Porque às vezes o pessoal acha que para fazer arte no livro é algo muito inacessível ou estronamente caro. Às vezes a gente só precisa dessa coragem de dar o primeiro passo e perguntar, isso, questionar e tudo também. mais. E você que Negociar teve a ali, ideia da conversar. capa, e você que teve a ideia da capa, ou você passou mais ou menos a história e o artista que deu a ideia de como fazer? Não, eu tive a ideia da capa. Aí passei para ele, só que aí foi o artista melhor nesse sentido que eu trabalhei. Aí ele pegou a ideia e melhorou. Foi até inesperado para mim. Eu imaginava uma coisa mais simples, né? E tal, aí falei a ideia para ele e tal. Aí ele perguntou: você gosta de Frank Frazetta, tem um Frazetta que tá mais. Boris Valejo. Você gosta desses autores? Desses artistas, ilustradores? Eu falei: gosto muito. Já conheci o Conan, né? Não sou um leitor assíduo,
Tem algumas edições aqui, mas conheço os artistas, né? Aí eu conheço, gosto e tal. E aí ele, não, então vou fazer parecido. Eu vou pegar, você vai ver, sua capa vai ficar de uma coisa assim, estilo quadrinho europeu. Eu falei, ótimo. E aí ficou mesmo, cara, assim, me surpreendi, que ficou muito boa a capa. Aí só uma ideia que eu tinha, assim, também de um pôster, que eu sou fã, né, de Cavaleiro Zodíaco, um pôster de um dos filmes, de um dos longas animados do Cavaleiro Zodíaco, eles enfrentam o Lúcifer. Aí eu falei, cara, tem como colocar um elemento aqui que é desse pôster e tal. Ele ficou meio assim, né, de cavaleiro e tal. Não, mas aí vai ficar disfarçado aqui, que é o vilão, né? Aqui aparece só os olhos dele aqui na frente. Tem esse tom em vermelho aqui. Sim. Tem o vilão, é o rosto do vilão, não é nesse tom vermelho aqui. É porque, pela imagem aqui, acho que não vai dar pra ver. Isso eu me baseei num pôster de um longo animado de Cavaleiro Zodíaco, né? Aí ele colocou e tal, e assim, sempre aquela troca bacana, né? Não vou fazer isso, pô, faço desse jeito, dessa forma e tal. E foi bem legal. E aí ele fez a capa e mais duas artes, tá no livro dele também, do Paulo. Pô, que bacana, que legal. E a primeira versão já tinha essas artes ou você adicionou na segunda versão? Não, só na segunda. Na primeira, só a capa mesmo que ele fez. E já era essa capa no Danças? Já era essa capa, mas com outra fonte, bem mais pobre, assim. A capa, a Entendi. primeira, Pô, né? interessante. Eu acho que é a primeira vez que eu converso com um autor que contratou, assim, conta própria as capas do livro. Não tinha experiência prévia, né? Eu gosto de mostrar pro pessoal, porque, assim, às vezes o elemento a mais que falta no seu livro é só a cara de pau de mandar mensagem para alguém. Tem segredo. E foi difícil inserir. Eu pergunto porque já foram perguntas que fizeram para mim ou que levantam os questionamentos. Foi difícil você inserir o material que a pessoa te mandou para diagramar o livro? Ou ela já enviou num formato que se encaixasse bem na página? Não, já deu, foi tudo tranquilo, assim. Enviei para diagramador, né, o arquivo e tal. Foi bem tranquilo. Ah, Aí eu bacana. queria mudar a fonte, né? Eu queria que fosse igual tá aqui, Lendas, né? Eu queria que o título Lendas ficasse bem destacadão, né? Aí ela me mandou, ó, dá para fazer assim. Aí eu gostei e tal. E aí foi feito dessa forma. Pô, bacana, bacana. E se você fosse fazer uma propaganda do seu livro agora, como é que você faria pro pessoal que está assistindo? Para vender agora, sim? Não, vamos aproveitar o espaço aí. Está quase 30 minutos. Ó, quem ficou até aqui é porque realmente vai querer comprar o livro. Fala um Certo. pouquinho dele. O link vai estar aqui nos comentários para vocês poderem adquirir. Certo. Bom, quem quiser adquirir o meu livro, né? O Lendas de Espadas e Demônios, que é uma saga de fantasia medieval com pano de fundo histórico, né, na Era dos Cavaleiros. Eu fiz uma pesquisa sobre cruzadas, sobre o método de treinamento dos cavaleiros e tal, e tudo está inserido no livro. Alguns costumes da Era Medieval também aparecem, né? Não é algo assim, uma aventura pela aventura, né? Tem alguns elementos aí mais ricos, né? Que enriquecem mais a história. Bom, e se você quiser ver também uma saga, que é uma jornada de pessoas comuns, né, se transformando em heróis, né, e marcando a história aí, uma jornada transformadora, no caso, né? Eles vão passar de pessoas comuns para lendas, né? Por isso que o título faz todo sentido. Lendas de Espadas e Demônios. Aí quem quiser comprar é diretamente comigo, eu sou autor independente, né? Eu não tenho nenhuma editora me apoiando e nem pretendo ter. Eu faço tudo do meu modo, assim, eu sou bem metódico e tudo é diretamente comigo. É isso, quem quiser uma história com uma pegada um pouco diferente, fora daquilo habitual, anões, orcs, elfos, né, magos, feiticeiros, a minha história ela é mais focada nesses elementos de cavalaria, mas tem magia, e tem um elemento também diferente, que engraçado, que ao mesmo tempo que é bom, está sendo ruim, assim, está sendo estranho, né? É uma coisa que eu não esperava. Um dos protagonistas, ele não é o protagonista, mas um dos protagonistas, que é esse cavaleiro da capa, com a espada, né? Ele é um cruzado, né? Só que a cruzada dele é contra demônios, né? Ele é um matador de demônios.
Mas aí as pessoas já ficam, mas tem... E ele assim, é um paladino, né? Ele tem aqueles valores cristãos, né? E ele passa esses valores, ele é um farol, né? De esperança, de bons valores, né? De coisas assim como empatia, né? Então, assim, essa época o povo é muito desconfiado, muito sofrido, né? Então, encontrar uma pessoa como o Isaac, que é esse personagem da capa, e ele, assim, é bem alegre também, aquela pessoa bom vivant, né? Numa época tão complicada, tão conturbada. Então, assim, ele serve de exemplo, mas aí tem gente que está pegando isso mas tem elementos cristãos na história e tal. Isso tem afastado pessoas, fãs de espada e fantasia, né? E a pessoa que é cristã, que é leitor e é cristã, tem afastado por causa do título, né? Mas tem demônio no título, eu não vou ler, não. Eu não Tá imaginei que afastando os fosse dois acontecer. lados, né? Os dois lados. Resumindo, é isso que eu quero dizer. E tem versão em e-book dele também, ou por enquanto é só versão física? Não, por enquanto só físico. Ainda não vi essa questão do e-book. Até porque ninguém procurou assim, eu quero a versão e-book ou digital. Até então não tive uma procura nesse sentido, mas o meu foco mais é o livro físico mesmo. Bacana. Eu sou suspeito para falar, porque a maior parte das minhas vendas vem de livro físico. Digital o pessoal lê, mas comparado com venda física é pouco. E por quanto que tá saindo ele aí na sua mão? Cara, por enquanto tá saindo a 80, né? Mas assim, não é um preço. De repente a gente pode conversar e tal. Porque assim, algumas pessoas estão achando caro e outras não falam nada e tal, mas assim, eu acho que é um preço bacana. Por um livro Olha, de gente, para um 372 livro de páginas, quase 400 páginas, e teve com todo esse a arte, né? trabalho artístico e Papel tudo, não dá polo. muito fora, não. Assim. Né? Às vezes o pessoal só está acostumado com outro, por ser autor independente, está acostumado com outros preços e tal, mas existe todo um trabalho aí. É só você assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, principalmente podcast, que a gente fala bastante como que é o trabalho por trás do lançamento de um livro, saber que assim, não é a gente que escolhe o preço, tem uma série de fatores que envolvem tudo isso aí. Então, para mim, Isso. perto de 400 páginas está o preço super acessível aí dentro do mercado. E Perfeito. falar umas últimas palavras aí, Alexandre. Recado final pro pessoal. Certo. Bacana você tocar nesse assunto. Bom, falar justamente dessa questão, né? De você estar adquirindo o livro, porque o que está acontecendo, assim, uma coisa que não é que está me deixando chateado, mas assim, ao mesmo tempo é uma situação estranha. Que tem tido pessoas que falam, cara, eu gostei muito do seu livro, principalmente a capa, né? Acho que a capa tá atraindo muita gente, assim. Mas na hora de comprar, fala, beleza, vai comprar? Então tá aqui a chave Pix e tal, já com frete incluso, e esse valor é com frete incluso já, os 80. Gente, Ainda 80 tem não isso. é com frete incluso. Pelo menos aí tá uns 60, que o frete aí Isso, varia de uns 15 a 20 reais, dependendo de onde for. Porque o livro de 400 exatamente. páginas pesa pros correios. Isso, exatamente. E aí a pessoa não compra. Aí eu não sei se é uma estratégia minha que eu tô falhando, mas fica só na promessa. Teve pelo menos, cara, umas 5 pessoas que eu cheguei, a pessoa, eu vou comprar, e fala que vai comprar, eu vou comprar. Aí na hora que eu vou falar, não, beleza, eu vou te mandar a chave. Aí a pessoa, eu vou esperar tal coisa, eu vou esperar o cartão virar, e não sei o quê. E pra gente, que é autor independente, cara, a gente tem que vender, assim. Não é Essa aí igual pra com a frente. editora, né? Aquela. Bom, pelo que eu sei, a editora. Tem umas editoras aí que também não se preocupam em vender um livro, mas via de regra, a editora quer vender o livro, então ela vai buscar ali formas de propaganda para É, vender e tal. Aí comigo não, eu que tenho que vender o meu próprio livro. Né? E quando a pessoa fala que vai comprar, eu estou acreditando que vai comprar. ó, tá no começo, ó, você lançou em setembro aí, faz o que? Uns 3, 4 meses que tá em pista aí. Isso. Não sei em Então, setembro, isso. fica tranquilo que tem na longa caminhada aí, tem o volume 2 para Isso, chegar também. E assim, é exatamente. normal. Vendas é tipo 5 nãos para um sim ou mais, mas sai. Exatamente. O importante é Não, não tá parar. saindo, tem que sair. Se você conseguir participar de feiras, cara, feiras é muito bacana, porque Pretendo, cara, pretendo. Meu a objetivo é pessoa que participar. vai na feira, ela já quer comprar um livro. Ela já Ah, está disposta a conhecer alguma coisa diferente. perfeito,
Na internet, poxa, é uma briga, porque você está competindo com um monte de gente e às vezes o que você fala chega em quem não quer comprar. Lá você já Entendi. tem esse filtro de todo mundo. E eu digo isso, aí já uns terceiro ano seguido que eu estou indo para feiras, é surpreendente o tanto de vendas que você consegue fazer. Perfeito. Bom, se você também que está assistindo e se interessa em vender o seu livro em feiras, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá no Plantão da Escrita. Toda vez que tem alguma feira que eu tenho conhecimento e você pode cadastrar gratuitamente ou não, eu mando o recado por lá. É um grupo que só abre sexta-feira para mandar mensagem, então você pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum spam, você ficar olhando 500 notificações na semana, então só o que for importante também. Alexandre, muito obrigado pelo bate-papo aí, por ter apresentado o seu livro. Maravilhoso saber um pouco mais da sua história. Para você que ficou até aqui, não esquece de deixar o like, seguir o canal, acompanhar aqui no Estúdio Literário, que a gente sempre fala sobre escrita, leitura e literatura, trazendo não só o trabalho e o ensino sobre escrita, mas também, assim como o Alexandre, conversando com autores que possam mostrar as suas obras. Muito obrigado a você que ficou até o final. Até mais e no próximo vídeo a gente continua falando. Valeu.